Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Nos anos 90, naquela era chamada o movimento Decassegue, né? Os trabalhadores, né? Que foram lá porque o Japão precisava de mão de obra. Era um momento que o Japão estava tendo um boom econômico muito grande, a indústria eletrônica de veículos, eles precisavam de mão de obra e não tinham. Então, os brasileiros eles concederam visto para os descendentes, né? Então, foi um movimento muito grande de brasileiros. Eles iam para trabalhar 3, 4 anos, fazer o pé de meia e voltar para São Paulo, normalmente Paraná, interior do Paraná, construir a sua casa, montar o seu próprio negócio. Mas as últimas levas de imigrantes, nós estamos notando que eles não voltam mais. Digamos que 80%, 90% eles permanecem lá porque a qualidade de vida é muito boa, né? Embaixador, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente queria saber um pouquinho mais sobre como é que vivem esses brasileiros lá, né? O senhor estava aqui, estava conversando um pouquinho antes, que o senhor estava aqui e não presenciou, né, esse último terremoto que teve lá, né, no Japão. O senhor poderia falar um pouco como é que estão os brasileiros lá? Eles estão bem? Como é que a gente pode... Só para começar. Eu queria dar um bom dia a todos, agradecer a Rosane e o Samuel e também a gentileza da Ana do B, né, diretor de redação do Correio, que me fez esse convite. Estou muito feliz porque estou retornando à minha cidade, né, considero Brasília a minha cidade, embora esteja morando no Japão. Mas, enfim, eu estou há 3 anos no Japão, como cônsul do Brasil, em Hamamatsu, né, como você bem observou no início. É a cidade mais brasileira do Japão. O senhor até trouxe aqui para a gente uma logomarca, né? Logomarca. Bem interessante. Fizemos outras também em Hamamatsu, onde o Brasil acontece. São 10 mil brasileiros 10 mil brasileiros, né? Que vivem lá, né? Exato. Na província de Shizuoka, né, que é a minha jurisdição, são 30 mil. Mas na cidade, 10 mil. Mas, enfim, a grande maioria trabalhadores de fábrica. Nós temos fábricas de autopeças, temos fábricas, a Honda, Suzuki as e outras empresas, né? Também nós temos a maior fábrica de instrumentos musicais do mundo, que é a Yamaha Music. Também tem outras, a Roland, Pianos Kawai. Então, os brasileiros trabalham muito nessas fábricas. É uma comunidade trabalhadora, uma comunidade vibrante, ordeira, que não traz nenhum problema. Bom, recentemente tivemos, né, o terremoto no primeiro do ano, primeiro né? Dia do... Pois é. Ano, mas não aconteceu na nossa região. A nossa região fica no Pacífico, aconteceu no mar do Japão, na outra província, mas as informações que nós temos é que não atingiu, assim, praticamente ninguém da comunidade brasileira. E o Japão é muito preparado, né? Nós temos cerca de 1.500 terremotos por ano. E depois do grande terremoto e aquele acidente nuclear de Fukushima, que já fazem 12 anos. 12 anos já, passa. O Japão se preparou muito, né? Então, eles são talvez o país mais preparado do mundo para desastres naturais, terremotos, tsunami. Então, eles têm todo o protocolo, já tem tudo preparado. Enfim, outro dia eu estava contando, na minha sala eu tenho uma mochila de primeiros socorros e o capacete para quando acontecer o terremoto. Não é se, né? Quando. Quando acontecer. E eles são frequentes lá, os de menos intensidade? São pequenos, né? Eu peguei 2 ou 3 pequenos, mas... como eu falei, nós temos todo mundo tem uma mochila, né, preparada, capacete, e nós temos uma área de evacuação. Próximo ao consulado, nós temos uma área em que, se acontecer, a gente tem que ir para lá e evacuar, né? E no meu bairro também, que é uma escola pública, é um terreno, é um campo de futebol amplo. Então a gente está já sempre preparado. Exato. Está sempre alerta, como diriam os escoteiros. E nós vamos, se acontecer, a prefeitura é muito bem preparada e tem serviços em português, né? Dada a grande quantidade de brasileiros. Então eles informarão ao consulado, eles darão informações
sobre o paradeiro, né, de eventuais vítimas e o estado, né, das pessoas, e eles transmitirão isso em português, o que fica mais fácil, né? Porque quando acontece um evento desse, as pessoas ficam ligando, os familiares ficam ligando do Brasil querendo notícias, né? Muitas vezes a gente não tem. Mas, enfim, nós temos um funcionário muito bem preparado no consulado que fez um curso de 1 ano da Defesa Civil, então nós estamos, assim, preparados para uma situação como essa. E uma visão ampla, qual é o perfil do brasileiro que sai do território e vai até o Japão? Eles passam geralmente quanto tempo? 2, 3 anos? Ou hoje já tem brasileiro que diz, não, vou ficar? Isso é uma pergunta muito interessante, Samuel, porque nós tá mudando, né, essa perspectiva. Nos anos 90, naquela era chamada o movimento DECASEG, né, os trabalhadores, né, que foram lá porque o Japão precisava de mão de obra, era um momento que o Japão estava tendo um boom econômico muito grande, a indústria eletrônica de veículos, eles precisavam de mão de obra e não tinham. Então, os brasileiros, eles concederam visto para os descendentes, né? Então, foi um movimento muito grande de brasileiros, eles iam para trabalhar 3, 4 anos, fazer o pé de meia e voltar para São Paulo, normalmente Paraná, interior do Paraná, construir a sua casa, montar o seu próprio negócio. Mas as últimas levas de imigrantes, nós estamos notando que eles não voltam mais. Digamos que 80%, 90% eles permanecem lá porque a qualidade de vida é muito boa, né? Hoje tem quantos brasileiros morando lá mesmo? Nós temos 207 mil brasileiros morando no Japão. Bastante, né? Então, é uma das maiores comunidades, né, brasileiras exato. fora do Brasil. Talvez da 3ª ou 4ª maior comunidade de brasileiros no mundo. Então, nós temos verificado esse fenômeno. Os brasileiros que têm ido ultimamente, eles vão para ficar, né? Vão para ficar, muitos compram casa, apartamento, e muitas vezes, né, situação econômica do Brasil nas últimas décadas, nos últimos anos, né, a questão da violência, a violência urbana, né? E lá você tem uma qualidade de vida assim inigualável, né? Mesmo com terremoto. Não, digo, pouquíssimos roubos, pouquíssimos assaltos. Então, o brasileiro, mesmo trabalhando em fábrica, ele tem uma qualidade de vida muito superior à que ele tem aqui. Qual que seria a renda média do brasileiro lá? Agora você me pegou, eu acho. Dá para viver bem? Dá para viver bem. Eles pagam por hora. As fábricas não pagam, você não tem, muitas vezes como aqui, naqueles direitos trabalhistas, né? Você trabalhar 8 horas, você ganha 8 horas, trabalhar 10 ou 12 horas, você ganha por hora. Pode trabalhar no final de semana, de madrugada. Eles têm férias, acho que benefícios? 2 semanas por ano. 2 semanas por ano. E os trabalhadores, eles não são vinculados às empresas, eles são, digamos, todos terceirizados. Eles são contratados pelas chamadas empreiteiras. Não tem nada a ver com empreiteira no Brasil, são intermediários de mão de obra, que contratam e colocam eles nas empresas que necessitam mão de obra. Mas, enfim, como eu estava falando, eles têm uma qualidade de vida boa, né? Eles têm o carro, sua televisão de LED, seu freezer, então e sem violência urbana. Então, a tendência é que eles fiquem, né? Agora o problema é a língua, né? A língua japonesa. Isso que eu ia perguntar, como eles se viram lá sem falar japonês? É muito difícil? No caso do Hamamatsu, é muito bem preparado, porque se você precisa ir do Detran local e tirar a carteira de motorista, tem gente que fala português, eles empregam brasileiros. Se você vai num hospital, tem brasileiros empregados. Na prefeitura tem brasileiros. Então tem todo, né, isso tem um lado positivo e outro lado negativo, é que as pessoas ficam acomodadas e não se esforçam em aprender. E tem que aprender a dirigir na mão inglesa, né? Porque o volante fica do lado, fica do lado contrário do que a gente tem aqui. Nós temos, na minha região, nós temos 9 escolas brasileiras, né? Muitos preferem botar os filhos na escola brasileira, mas naquela perspectiva de um dia voltar, e aí eles vão fazer o Enem. E as escolas são reconhecidas pelo MEC, mas
o que nós estamos vendo agora é que eles não voltam mais. Então se coloca uma situação muito complicada, porque os alunos se formam no ensino médio e não dominam o japonês, e aí tem uma dificuldade de se inserir na comunidade japonesa, Exato. de entrar na universidade. E os filhos dos brasileiros que nascem lá, eles não têm cidadania Não japonesa, tem, né? não tem. Isso Eles é podem complicado. trabalhar, eles têm podem um visto trabalhar, mas não têm. permanente, mas é muito difícil você ter a nacionalidade japonesa. Tem um processo muito complexo, você tem que ser fluente em japonês. A tem língua é a chamado principal N1, barreira. O N1 Nossa. tem N de 1 a 5, né? Eles são muito rigorosos nisso. Nessa questão da troca cultural, brasileiro ama carnaval, ama São João. É E como verdade. é que fica essa troca e essa tentativa de viver o Brasil em outro território? Existe isso? Existe. A organização para carnaval? Como é que funciona essa troca cultural? Sim, né? Porque tem uma vida, quer dizer, o japonês gosta muito de bossa nova, né? Não gosta muito assim de carnaval. música barulhenta, assim, axé, samba. Mas os brasileiros sempre se organizam. Houve uma parada nos últimos 2 anos por causa da pandemia. Uhum. Quando eu cheguei Tá lá, retomando agora. foi em plena pandemia. Nossa. Mas mesmo assim, em 2000, o ano retrasado foi 2002, que foi o ano do bicentenário, eu queria fazer um evento marcante, né? Apesar da pandemia. E nós conseguimos fazer o Brazilian Day Hamamatsu, né? Que foi um evento, nós tivemos 2 dias de música brasileira, foi o Tony Garrido, chamamos Olha do que Brasil. legal. E aí teve forró, axé, samba e até uma pequena escola de samba, e fizemos um grande evento. 25 mil pessoas circularam nos 2 dias, né? Nós tivemos 16 horas de música brasileira e foi um grande sucesso, um grande sucesso. Não é fácil organizar Vai ter eventos no outro esse Japão, ano? porque é muita regra. Eles São rigorosos. são né? rigorosos, tem que acabar às 9 em ponto, não pode passar, o Isso. som não E a pode gente tá atingir. acostumado a ir Brasileiro não além, né? Não respeita pode nada, a lei do atingir não sei quantos silêncio quase nunca decibéis. funciona. Olha, é muito complicado. Mas conseguimos fazer um grande evento marcante do bicentenário, né? E esse ano nós repetimos, né? Esse ano foi o 2023. Saulo Fernandes, da ex-banda Eva, né? Foi também o Del Feliz, um cantor de forró. E fizemos 3 dias esse ano, foi um grande sucesso. E fiquei muito feliz porque foi, na realidade, foi em setembro. Foi Na setembro do ano Semana da passado, né? Independência, né? Ah, Nós tá. marcamos, nós fizemos E nós, justamente- esse ano, agora em 2024, vai ter outro, talvez? Vai ter. Eu acho que ele vai entrar no... Já Calendário sabe quem que vai oficial. cantar? Calendário. Já sabe quem vai de artista ou não? Ainda não está sabemos, mas definido. eu fiquei sabendo que o Gilberto Gil estará fazendo uma turnê por lá Olha, naquele período. Quem Que- sabe o produtor cultural, né, entra em Quem contato sabe, e né? aí ele dá uma palhinha. Mas, enfim, conseguimos fazer um melhor evento cultural brasileiro na Ásia, não foi só no Japão, olha. esse ano e o ano passado. Eu acho que a tendência é se consolidar, entrar no calendário da cidade. O prefeito gostou muito, foram 4 prefeitos, né, de cidades Olha. vizinhas. Inauguramos com Lisa Ono, que é uma cantora japonesa, uma espécie de papisa da bossa nova, que tocou com Tom Jobim, João Gilberto, Olha. Baden Powell. E o primeiro dia, na abertura, só tinha público japonês, né? Mais Mais japonês do que japonês brasileiros. brasileiro, porque era bossa nova. Claro, aí tá dia explicado. Foi pagode, axé, forró, Aí a brasileirada apareceu. barraquinhas, né? Churrasquinho de gato, pão de queijo. Embaixador, muita gente que sai do Brasil e vai para fora enxerga o consulado como um cartório. E eu sei que a sua trajetória é justamente mudar esse ponto de vista, com jogos, com eventos culturais. Isso é do senhor. Por quê? Por que isso? Por que essa vontade de transformar? É nostalgia? Não, pois é, olha, antes de chegar ao Japão, eu fui embaixador do Brasil no Timor-Leste, em Dili. Foi uma experiência muito interessante, um país, talvez o país mais jovem do mundo, só tem 22 anos de independência. Lá a agenda era diferente, era predominantemente política e de cooperação técnica, né? Nós, através da nossa Agência Brasileira de Cooperação, a gente estava ajudando o Timor-Leste a criar as estruturas de Estado, né? E eles nos consideram uma espécie de um irmão mais velho. Então era diferente, e só tinha 100 brasileiros lá, 100 brasileiros trabalhando
no serviço público, muitos cooperantes, né, professores de português. Então, lá a gente não pôde fazer muita coisa nessa área, digamos, de promoção do Brasil, de promoção cultural. Era uma agenda eminentemente de cooperação técnica. Eu cheguei no Japão, em Hamamatsu, aí me deparei com uma comunidade de 30 mil pessoas. No Japão, eu falava com os brasileiros num grupo de WhatsApp. Eram 100. No Japão, nós tivemos que inovar, né? Para se comunicar com 30 mil brasileiros. Já tinha até um programa semanal, né, para me dirigir à comunidade. E aí veio, como eu falei, o bicentenário, e eu senti aquela comunidade carente que eles queriam fazer eventos, né? Queriam participar. E eu enxerguei nisso uma grande oportunidade. Eu não sabia dessa minha faceta de produtor cultural. E aí fiz, né, o Brazilian Day e um outro evento que sensacional, que foram as Olimpíadas Escolares Brasileiras, né? Nós conseguimos juntar, este ano, 900 crianças de 8 a 18 anos, num dia, praticando umas 15 a 20 modalidades no estádio de Fukuroi, um estádio padrão FIFA, onde o Brasil ganhou da Inglaterra na Copa de 2002. Então veio brasileirinhos, né, de 22 escolas, né, do Japão inteiro, em caravanas, em van, em ônibus, e fizemos uma grande praça de alimentação. Foi a Turma da Mônica, fizemos vários eventos paralelos, fizemos shows também, flash mob, foi um negócio fantástico lá, 900 crianças, todas ganharam medalha, e alguns estão se destacando no esporte, né? Nós temos, principalmente no vôlei feminino, nós temos meninas que já jogam na liga japonesa, né? Temos enxadristas que já estão disputando o campeonato japonês, tem tenista mesa tenista. Então, eu até tive conversando a semana passada com o ministro dos esportes para ver se alguns atletas que se despontam lá, se eles poderiam participar dos jogos da juventude ou dos jogos escolares. Imagina você que nasceram lá, mas nunca vieram ao Brasil. Não tem muita referência de Brasil. Então... olha só a felicidade dessas 4 criancinhas, todas Nikkeis, brasileiras, mas nunca vieram ao Brasil no atletismo ganhando medalha, né? Realmente, então seria uma grande oportunidade, os Jogos Escolares Brasileiros no Japão. E foi um sucesso, vários prefeitos, como eu falei, teve música brasileira, e a tendência é que esse evento cresça, né? Cada ano... Convidamos, por exemplo, uma equipe de vôlei feminina, de japonesa, para fazer uma integração. Convidamos vietnamitas, filipinos, dá para fazer uma coisa inclusiva, né? E esse ano eu acho que a gente vai fazer uma coisa maior com outras nacionalidades. E né? Quando vai ser? Já tem data? Vai ser por volta de abril, maio. Porque lá é muito quente, junho. Nós fizemos no verão, lá. No verão, muito quente, e as crianças... As pequenininhas correndo, assim, foi um pouco... E tem algum limite de idade? Qual que é a idade dessas crianças? De 8 a 18. De 8 a 18 anos. Nessa questão do trabalho e renda, o senhor falou que lá ganha por hora, não é isso? Como é que funciona essa questão de previdência, aposentadoria para os mais velhos? Pois isso é um problema que a gente está enfrentando, porque a nossa população está envelhecendo, né? Nós até editamos um livreto sobre a questão da previdência, sobre a aposentadoria, porque muitos saíram daqui ou não contribuíram aqui ou não contribuíram lá, então está com dificuldade, não? O Japão não tem limite, assim, eles trabalham mesmo com idades, né? Outro dia eu vi uma senhora, devia ter 85 anos, estava trabalhando, limpando o chão no supermercado, né? E era brasileira ou japonesa? Japonesa. Japonesa. Então, essa questão nós estamos atentos, tem uma organização que está fazendo, tipo assim, alojamentos para pessoas idosas, né, que não têm condições de pagar, previdência, essas coisas. Mas esse é um problema, né? Muitos não contribuíram, nem lá, nem aqui, né? Porque nós temos um acordo previdenciário, né, que permite usar os anos que a pessoa contribuiu.
É claro que as novas gerações já estão mais atentas para isso, né? Mas é uma questão que nós estamos preocupados, se debruçando nisso, porque, como eu falei, a nossa população está envelhecendo. Muitos foram na década de 90, né? E aí já estão lá, já foram com 40 anos e tal, e agora já Estão se ficando passaram por lá. 30 anos. E, embaixador, você tinha falado, né, que a cidade de Hamamatsu, ela tem 30 mil brasileiros, né? Sim. Não, 10 mil brasileiros 10 mil brasileiros. e 30 mil na província, é o estado, né? A província. São dos... Como é que... E para esse ano, existe uma expectativa de pedidos de visto? Como é que é o processo? Para quem se interessa em ir para o Não, Japão? os descendentes, eles podem ir ao Japão, têm residência, Filhos e podem netos, né? trabalhar. Uhum. Até a terceira geração, né? Até a terceira geração, que é chamada os Sansei, né? Sansei. Agora estamos negociando com o governo japonês para abrir para a quarta geração, os Yonsei. Que aí seria, eu acho que para o Japão é interessante, porque são os mais jovens, né? Uhum. O Japão necessita de mão de obra. Então, tem uma negociação, nós vamos ter em breve uma reunião consular aqui com a parte japonesa. Um ano é no Japão, em Tóquio, outro ano é em Brasília. E essa é uma das principais pautas, que os japoneses abram para vistos de trabalho de quarta geração. E, felizmente, eles, um mês e meio atrás, eles... o brasileiro não precisa mais de visto de turista para entrar no Japão. Nós já tínhamos isentado os japoneses, né, de visto de turista, e aí informamos as autoridades japonesas que a gente ia voltar a pedir o visto para os japoneses, a não ser que eles também liberassem a entrada de brasileiros de visto de turista. E aí eles concordaram. Então agora não há mais necessidade não há mais de necessidade visto. de tirar visto para qualquer... Maravilha, né? Que ótimo. Então, É uma economia, né? tentamos fazer isso também com o Canadá, Austrália, Estados Unidos, mas não quiseram, deu né? certo. Só o único que foi o dos a reciprocidade dos quatro. Foi só o Japão que Só o Japão que concordou. Que aceitou e concordou. Como é que está o fluxo de turismo de brasileiros para o Japão, turistas, e de japoneses para o Brasil? Tem aumentado? Né? Depois da pandemia, né? O Japão se fechou bastante, né? Exato. E agora as últimas informações que eu tive é que estão voltando aos índices pré-pandemia. Eu acho que os brasileiros estão indo mais também. O que dificulta é a distância, né? E o custo, né? É do outro lado do mundo. Né? Mais de um dia de viagem, né? Ou dois até, dependendo das escalas. E os japoneses, eles têm aqui a maior colônia, né, no mundo. Enfim, eles têm mais de 2 milhões de descendentes. São mais de 200 aqui. anos de imigração. Né? Exato. Então, eles vêm muito, principalmente para São Paulo, Foz do Iguaçu. Né? E brasileiro gosta muito de sushi, né? Em São Paulo tem restaurante japonês como pizzaria. Tem tanto em São Paulo, por exemplo, eu sou paulistana, tem muitos restaurantes japoneses, assim como tem pizzaria, né? Incrível são as inovações também, né? Exato. Que o brasileiro gosta de inovar no sushi. Bota uma manga, bota uma mão. Porque lá não tem essas coisas, né? É aquele sushi tradicional. Aqui tem até goiabada. Tem, com queijo e goiabada. Eu nunca vi um negócio desse. Com morango e chocolate. Aqui a gente faz uma invenção. Um dia desse eu vi um temaki de pizza, assim. Então, nossa senhora! Agora a culinária japonesa é muito variada. E a gente acha que só sushi e sashimi, mas tem uma variedade. E realmente é uma culinária muito interessante, muito saborosa. A gente fala da culinária japonesa. E lá, uma dúvida também, uma curiosidade. E por lá, eles também inovam na culinária brasileira? Como é que é essa receptividade da culinária brasileira? Os brasileiros são mais... normalmente são restaurantes brasileiros, né? Que tem restaurantes... Nós temos aquela cadeia de churrascaria em Tóquio, Barbacoa, né? Mas, infelizmente, só tem em Tóquio. Na nossa região, nós não temos nenhuma churrascaria, né?
Mas nós temos muito mercados brasileiros. E carne lá é muito são cara, né? São chamados os mercadinhos da saudade, né? Em que você encontra tudo. Isso que eu ia perguntar. Polvilho, goiabada, paçoquinha. Valor acessível. Doce de leite. Paçoquinha, tudo. Você encontra... Um bolo de rolo. Encontra? Opa! Ave Maria. Chocolate, pão de queijo, prestígio, polvilho, tudo. São Leite chamados, moça. Encontra. São chamados aliás, mercados leite da moça é difícil saudade. encontrar lá fora. Mercadinhos da Leite saudade, condensado. né? Principalmente para a comunidade brasileira, mas muitos japoneses já consomem, né? E peruanos também, tem muito peruano também, imigrante peruano, porque os japoneses também estiveram no Japão, né? Aliás, a comida peruana tem muita influência asiática, né? É verdade. O ceviche, por exemplo. É verdade, é verdade. Nessa questão cultural, eu vou voltar de novo para o cultural. Existe um projeto de um centro cultural lá em Hamamatsu. Como é que está o andamento? É uma ideia, porque é o seguinte, eu recebi há 2 anos atrás a visita do presidente do Centro Cultural japonês em São Paulo, do Bunkyo, que está situado no bairro da Liberdade, que está lá desde os anos 50, né? Ele foi com a delegação, Renato Chical, e na época nós nos reunimos, eu perguntei, olha, Renato, quantos bunkyos, quantos centros culturais japoneses tem no Brasil, associações, né, e tal. E ele falou que em torno de 400, espalhado pelo Brasil, assim, o interior de São Paulo, o interior do Paraná, Belém do Pará, Rio Grande do Sul. E eu falei, puxa, mas aqui a gente praticamente não tem nenhum centro cultural, não temos nenhum centro cultural até hoje. Nós temos uma associação empresarial em Tóquio, temos algumas associações, mas principalmente de pequenas e médias empresas, né? Mas não tem um centro cultural. E aí eu coloquei isso em mente, né? Eu falei, pô, isso é um dos projetos talvez o mais ambicioso, eu não sei se eu vou conseguir, enquanto eu estou lá, executar, mas essa semana que eu fiquei aqui, eu tive no Itamaraty, tive umas conversas, porque o que tinham me dito era o seguinte, não, se tiver um centro cultural, o ideal seria em Tóquio. O problema aqui em Tóquio é muito caro, né? Você alugar um espaço no centro de Tóquio é caríssimo, né? Uma das cidades mais caras, né? E na cidade onde eu estou já é uma coisa mais em conta, e eu estou pedindo à prefeitura que nos ceda um espaço, né? A prefeitura tem espaços ociosos. Eles chegaram até a me oferecer uma escola desativada, mas ficava a 50 quilômetros do centro. Do centro? Era muito bonita, tinha uns jardins, assim, como se fosse numa floresta, mas eu até brinquei, eu falei, só se for a sede campestre, né? Mas eu prefiro alguma coisa, mesmo que pequena, no centro, né? Então a nossa ideia é uma coisa simples, começar pequeno, seria uma biblioteca bilíngue, né? Português-japonês, uma sala multiuso em que a gente pudesse fazer exposições de artes plásticas, projetar filmes brasileiros, e 2 salas, uma para reforço do japonês, principalmente para as crianças, né? E também o reforço do português como língua de herança, porque eles perdem o português também. Né? Então, a gente quer que eles mantenham o português. Então, essa seria uma ideia, um centro cultural enxuto e tal. Provavelmente, eu vou também tentar procurar o apoio da iniciativa privada ou eventualmente até através da Lei Rouanet, como tem na nossa cidade, tem a Suzuki, tem a Yamaha Music, e lá também tem a Vale do Rio Doce e outras empresas, né? Quem sabe a gente no futuro consiga encontrar uma fórmula de instalar o primeiro centro cultural brasileiro no Japão. Aí o senhor vem aqui de novo no nosso podcast. Ou a gente vai lá. E uma vez criado, a gente pode até fazer uma cooperação, como por exemplo, com o Bunkyo de São Paulo, porque hoje em dia é muito mais fácil, você manda as pessoas, for uma exposição de fotografia, eles mandam por streaming, a gente imprime lá, então pode fazer uma cooperação. O senhor tinha falado, qual que é a questão de distância? Qual a distância de Tóquio para Hamamatsu? São 300 quilômetros que o senhor falou? São 350 quilômetros, mas de Shinkansen, que é o trem de alta velocidade, 1h20, muito rápido. E a vantagem é que você sai do centro da cidade de Hamamatsu para o centro da cidade de Tóquio. Essa é a vantagem, você não precisa
Ir pro aeroporto, se usa né? muito pouco avião internamente, né? Você usa avião mais para viagens internacionais. Internamente, você tem uma infraestrutura de trens de alta velocidade Shinkansen, são super pontuais, confortáveis, velozes, né? Então é muito E prático. seguros, né? E seguros. O senhor pretende ficar... tem assim, pretende ficar mais 2, 3 anos? Como é que tá aí essa... Pois normalmente o tempo que a gente fica a gente chama num posto, ou numa embaixada, num consulado, é 3 anos, né? E eu completei 3 anos agora a comunidade lá gosta muito de mim, enfim, não somente a comunidade, o mundo empresarial, a imprensa comunitária, então eles estão pedindo que eu fique mais tempo. Eu vim a Brasília justamente... Conversar com o ministro para ficar mais... né? E aí? Vamos ver, quem sabe a gente consegue uma prorrogação de mais um ano, né? E aí, teve uma resposta positiva, embaixador? Ainda estamos negociando. Mas o senhor está voltando amanhã já, né? Mas a princípio eu ainda fico por mais algum tempo. Tomara que o senhor consiga colocar os seus planos aí. Pois é. Eu gosto muito de lá. Realmente foi uma surpresa muito, muito agradável o Japão, né? A qualidade de vida, né? Uhum. E, assim, uma população muito correta, muito ordeira, né? Embaixador, Timor-Leste, Paris, o senhor já morou em Paris também? Nova York? Não, Washington. Washington. Foi Washington? Não, Organização dos Estados Americanos. Brasília. O senhor tem a raiz potiguar de Natal. Uma curiosidade, acho que até universitária, para quem está pensando aí em fazer Enem, seguir carreira até de embaixador, como vive o embaixador? Como é que essa questão da família? A família já está acostumada já a ser... A ser nômade? Pois é. Bom, eu nasci em Natal, vim para Brasília com 6 anos de idade e fiz toda a minha trajetória escolar aqui em Brasília. Primária e tal, fiz a Universidade de Brasília, né, Relações Internacionais, depois me interessei pelo Rio Branco, aliás, um concurso muito difícil, né, exige uma carga de leitura muito forte e tal. Agora, eu tenho 3 filhas, né, e normalmente tem um lado positivo e um lado negativo. Um lado positivo é que elas são fluentes em 4 línguas, né? Só, né? Então, isso para em termos de carreira, profissão, por exemplo, uma está morando aqui em Brasília, é diretora de projetos da Fundação Atos Bulcão, gosta muito de arte, tem um currículo excelente, tem até um doutorado, coisa que eu não tenho, um doutorado de História da Arte. Olha. Na Universidade Canadense. A outra mora no Canadá e trabalha com comércio exterior. E a outra mora em Chicago e é gerente de marketing senior da Wilson, de raquete, né, de tênis, né? Então, nesse aspecto, é muito positivo. O aspecto negativo é as constantes mudanças, né? Isso abala um pouco o psicológico, né? Principalmente das crianças jovens, né? Você, de uma hora para outra, como aconteceu comigo, que eu morava em Paris, eu fui para Argel, que é um país árabe, muçulmano, né? É uma cultura completamente diferente, né? E eu me lembro, a gente morava aqui em Brasília, e a minha filha, a gente morava numa casa, no lago, muito, muito confortável, e a minha filha tinha muitas amigas, muitos amiguinhos, né? E ficavam andando de bicicleta no final da tarde, depois de fazer os deveres. Todos iam lá chamar, Alice, vamos brincar de bicicleta. Eram umas 6, 7. E aí um dia eu cheguei para ela e falei, Alice, a gente vai embora, a gente vai se mudar para o Canadá. E ela caiu no choro, né? Ela ficou assim, abalada, falou, nunca mais eu quero se mudar, eu não aguento tal. Então isso, quer dizer, você tem que ter uma estrutura forte, familiar muito forte, nessas constantes mudanças, né? E aí ela estudava no sistema francês, aí chegou no Canadá, mudamos para o sistema inglês, o sistema americano. Então, isso é um pouco, né, complicado, né? Mas como eu falei, tem vantagens porque você se adapta, fala línguas, mas a questão psicológica tem que estar muito bem preparado. Tem que ter muito, porque na carreira também, né, temos muitos problemas, né, nesse tipo, essas constantes mudanças, né? Você não sabe o que vai ser da sua vida daqui a 3 anos, 4 anos, você não tem previsibilidade. Eu jamais imaginaria que eu iria para Argel, seria transferido para Argel, um país
é um país muçulmano, né? E aí depois eu fui, quer dizer, aí depois fui para o Timor-Leste, né? Um país da Ásia, depois para o Japão. Quer dizer, eu não sei não sei onde estarei daqui a 2 anos. Mas é interessante, porque tem que ter uma certa forma, capacidade de adaptação em vários ambientes, né? Com certeza não é monótono. Não, com certeza. Certeza. É isso, né? Acho que muito obrigada, embaixador. Foi ótima a nossa conversa. Obrigada, Samuel, Eu que agradeço. pela Obrigado parceria pela aqui. oportunidade Obrigada. E E vamos. espero que tenhamos novidades aí futuras da nossa comunidade brasileira lá no Japão. Que seja, enfim, um orgulho para a gente, né? Aqui, como eu falei, uma comunidade trabalhadora e vibrante, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Até o próximo podcast. Tchau.